Olá, pessoal! Essa é a segunda parte do vídeo, onde eu vou explicar agora um pouquinho os benefícios, usos de quem quer colocar aí o labirinto de madeira, o labirinto de dedo, a serviço de enaltecer, de estimular a sua energia feminina. Então, como eu disse no primeiro vídeo, todos nós temos energias femininas e masculinas dentro de nós. A polaridade existe, a gente correlaciona, né, no nosso mundo aí as energias femininas com algo bem receptivo, com algo aberto, né, com algo que traga nutrição, acolhimento, a tudo aquilo que nos rodeia e que tenha essa sensibilidade, né, de energia feminina. E a gente correlaciona isso então com o princípio da lua. Quando a gente pensa em energias masculinas, a gente está pensando em energia mais linear, mais lógica e com muito mais força, agressividade, sempre no bom sentido aí das características. E a gente está pensando na força solar, a gente correlaciona essa força com o Sol. Tudo aquilo que está ao nosso redor, assim como dentro de nós, a gente pode dizer que existem essas duas forças, né? Que Jung chamou aí de ânima e ânimos, e que a gente sabe que existe como yin e yang. O que a gente vai fazer então com o labirinto de dedo? A gente vai utilizar o labirinto de dedo olhando para as questões que fazem com que a gente possa então enriquecer, trabalhar de alguma maneira essa polaridade feminina dentro de nós. Bom, para a gente começar, é preciso entender o porquê que o labirinto trabalha a energia feminina dentro de nós. E o primeiro motivo pelo qual o labirinto trabalha a energia feminina dentro de nós é porque esse padrão de entrada, centramento, saída, ele faz com que a gente estimule o movimento de introspecção, que é algo que infelizmente na sociedade consumista extrovertida que a gente vive, é uma sociedade que preza muito mais a extroversão e que tem muita dificuldade de nos ajudar aí a entender os movimentos cíclicos da vida. Se a gente pensar um pouquinho, a vida passa por esses movimentos que tem muito a ver com a própria respiração. O momento em que a gente inspira e o momento em que a gente expira. O momento em que eu venho para dentro e o momento em que eu trago aquilo que está dentro de mim para fora. Esse movimento de entrada e saída, não só do ar, mas de tudo aquilo que eu vivencio, é de extrema importância. Mas numa sociedade onde a gente tem muito mais essa capacidade, né, de ser mais extrovertido, de viver do lado de fora e até uma certa preocupação quando a gente fala de fazer esse movimento de entrada, né, a gente precisa então estimular esse princípio feminino que tem tudo a ver com essa energia que vai para dentro. Então, quando a gente pensa no labirinto de dedo, a gente está pensando no labirinto de dedo como uma grande ferramenta, uma grande aliada aí, para que a gente aprenda a fazer esse movimento de introspecção. Se a gente pensar que um dos grandes benefícios do labirinto, da maneira tradicional que a gente utiliza, é justamente promover o centramento, trazer um pouco mais desse foco para o centro como sendo a nossa comunhão com o divino, o centro como sendo o nosso espaço de silêncio para que a gente possa escutar a nossa alma, a gente já começa a fazer grandes correlações aí de como a gente vai utilizar o labirinto de dedo para ativar essa energia mais introspectiva que é essa energia feminina. Então, uma das grandes formas que a gente vai utilizar aí é trazer o uso regular ao longo de 1 ou 2 semanas, principalmente se a gente está vivenciando uma fase onde a gente está com grandes dificuldades de fazer esse aterramento, esse centramento ou de trazer foco para as nossas vidas. Ou em fases em que a gente está vivenciando um grande conflito e a nossa mente está com bastante pensamento, não só pensamentos negativos, mas pensamentos de conflito mesmo, momentos da vida em que a gente não sabe por onde a gente age. Então a gente vai trazer a ferramenta do labirinto como uso diário e constante aí, 10, 15 minutos de práticas diária, ou se a gente não conseguir 10 ou 15 minutos, pelo menos 5 minutos de prática diária, para que a gente possa estimular
tá? E treinar mesmo essa capacidade de introspecção e estimular então essa introspecção no sentido de que vamos aquietar essa mente, vamos trabalhar essa energia feminina. Quanto mais eu conseguir permanecer dentro dessa energia feminina de introspecção, mais fácil eu vou conseguir me reconectar com a minha alma. E é muito comum, a gente sabe disso, vivendo nesse mundo de extroversão, vivendo nesse mundo onde a gente tem dificuldade de parar, pausar, aquietar, silenciar, a gente sabe que é muito comum a gente viver com medo, né? Porque a gente está tentando o tempo inteiro controlar as coisas ao nosso redor. Mas esquecemos que a única coisa que a gente pode controlar realmente são as nossas emoções, né? As nossas funções aí internas. Tudo aquilo que a gente gostaria, né, de controlar no nosso meio, a gente tem que começar controlando a si mesmo, para que a gente possa responder de uma maneira mais positiva. Mas como que a gente faz isso se a gente tem dificuldade de introspecção, não é mesmo? Então é aí que o benefício do labirinto de dedo entra no sentido de estimular e conectar aí essa parte da energia feminina que vem sendo que foi perdida e que está sendo aí agora restabelecida com a grande volta do sagrado feminino. Para quem vai utilizar o labirinto de dedo, como essa forma de reconexão com o feminino, é super importante a gente lembrar que o centro não é um objetivo a ser atingido, tá? Na verdade, o centro, ele é só uma parte do labirinto onde a gente vai passar para que a gente chegue então na nossa saída, tá? Se a gente tomar o labirinto, né, e essa jornada de entrada do labirinto, de chegada até o centro e de pausa, como sendo somente, né, uma parte dessa jornada que a gente está traçando, a gente vai entender que ele auxilia a gente a lidar com as dores da vida. Então, no momento em que a gente está entrando o labirinto com o nosso dedo, a gente está percorrendo aí os caminhos da nossa vida. Quando a gente chega no centro, fecha os nossos olhos e sente aquilo que está ali dentro, se conecta com dores, ansiedades, medos, pensamentos negativos, ou alegria, ou tristeza, o que quer que venha para a gente naquele momento em que eu fecho os meus olhos, ele é uma grande oportunidade de eu lidar com a dor. E a gente sabe também que na sociedade em que a gente vive, a ideia de lidar com a dor é um pouco confusa, né? A gente sabe que é muito comum, a gente vai ao médico e a gente tenta sempre tirar a dor, né? Ninguém gosta de sofrer, mas a gente se esquece que não necessariamente a dor envolve sofrimento, né? Essa é uma concepção aí que a gente pode pensar de diversas maneiras e olhar com diferentes olhos, mas a dor é uma coisa e o sofrimento é outra. O fato é que conforme a gente vai estimulando esse movimento de introspecção, a habilidade da pessoa de lidar com a dor, ela tende a envolver cada vez menos sofrimento, porque a gente sabe que como sendo só uma passagem, né, aquilo também vai passar. E como a gente sabe que depois dessa estação, que é a estação do centro, onde a gente vai fazer uma pausa, existe um movimento de saída. Né? Assim como as 4 estações do ano, a gente sabe que a gente não vai viver para sempre no inverno, a gente não vai viver para sempre embaixo da terra, a gente não vai viver para sempre dentro do movimento de introspecção. A gente vai fazer esse movimento porque ele é necessário para que todas as outras fases da vida aconteçam. Mas se a gente tende a evitar o movimento de introspecção, se a gente tem dificuldade de trazer para a gente um pouco dessa energia feminina mais introspectiva, como é que eu vou lidar, né? Como é que será que eu estou lidando com todas as outras fases que vêm, né? Então, no labirinto, a gente vai muito provavelmente ter uma ânsia, né? Se a gente lida melhor com as fases positivas aí da vida, e a gente tende a ver a vida com certos objetivos, né? A gente vai numa ânsia para chegar até o centro e a gente vai ter dificuldade de permanecer ali por mais de 5 minutinhos. E a gente sabe que conforme a gente vai estimulando esse movimento, a gente vai diminuindo o movimento de subida, vai permanecendo mais tempo ali no centro e vai saindo com muito mais leveza desse espaço de labirinto. E se a gente trazer isso para a nossa vida, a gente vai perceber aí que a gente vai tendo uma maior capacidade de lidar com as dores da vida, justamente porque a gente está estimulando esse espaço de energia feminina, esse espaço de introspecção. O centro é o lugar mais poderoso do labirinto. É aonde a gente pode chamar de casa.
E essa casa pode ser um espaço super seguro, mas muitas vezes ela vai ser também um grande espaço de transformação, um grande espaço gerador de transformação. É um espaço muito importante e que a gente fala que quanto mais a gente faz essa jornada de entrada, de chegada aí nesse espaço de transformação, de segurança, nessa casinha que a gente tem dentro da gente, maior a nossa habilidade para resolver conflitos na vida. E conflitos, eu digo para vocês que não é necessariamente uma grande coisa que acontece, mas pequenas coisas do dia a dia, onde a gente tem dificuldade de trazer o equilíbrio entre as duas energias masculinas e femininas. É, é muito mais esperado que a gente traga na sociedade que a gente viva uma energia de lógica e cada vez menos uma energia de intuição. Então, quando a gente trabalha essa energia feminina através do labirinto de dedo, a gente está trazendo um enaltecimento da nossa habilidade de trazer mais e cada vez mais a nossa intuição para os diferentes conflitos que a gente tem que resolver no nosso dia a dia. E que beleza que é quando a gente se sente mais equilibrado, no sentido de trazer aí uma decisão que passa não só pelo meu mental, mas também passa pela minha intuição. A tábua do labirinto de dedo, ela pode ser uma ferramenta que pode ser usada junto, por exemplo, ao círculo de mulheres, que já é uma outra ferramenta que também estimula esse trabalho aí das energias femininas dentro de nós. Assim como ela pode estar aliada aí a outras ferramentas que também vão fazer essa estimulação de energia feminina. E a gente sabe que hoje, no mundo que a gente vive, é importantíssimo esse resgate, esse trabalho com as nossas energias femininas. Então, se você ficou interessada na tábua do labirinto de madeira ou na outra ferramenta que eu mencionei aqui, que é o Círculo de Mulheres, por favor, mande um e-mail. Eu trabalho como terapeuta complementar, especializada aí nessa área de energias femininas, e vai ser um prazer poder trazer para você outras ferramentas além do labirinto de madeira, tá bom? Um beijo e muito obrigada!